Glória a Deus. Paz do Senhor novamente para os amados irmãos. Eu gostaria de fazer uma leitura nesta manhã. A palavra de Deus se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 10. Hoje, nesta manhã, nós estaremos ministrando a lição de número 10, o bom samaritano. Texto bastante conhecido dos irmãos, mas eu creio que nesta manhã Deus tem algo de novo para nós. Amém. Glória a Deus. Esperar que todos achem, né, para que nós possamos fazer uma leitura. Eu gostaria de ler todo esse, do 25 ao 37, que é para nós ficarmos bastante inteirados do assunto. Os irmãos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim, os irmãos me acompanhem. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, fazes isso e viverá. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, o espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e fazes da mesma maneira. Amém, irmãos? História bastante interessante, para nos trazer à luz o valor de um próximo, de uma pessoa que está ao nosso lado ou precisando de nós. O texto bíblico e o texto da nossa lição de hoje chama atenção para o valor de relacionar-se com as pessoas ao nosso redor, especialmente aquelas que passam por dificuldade. Então, o tema central da nossa lição nesta manhã é o relacionamento com o nosso próximo. E eu lanço uma pergunta para os irmãos: a que ponto anda o relacionamento entre as pessoas no momento atual em que nós estamos vivendo? O que os irmãos acham do relacionamento? Os homens estão se relacionando bem? Os homens estão próximos uns dos outros? Os homens estão vendo os seus próximos? O que os irmãos acham? Me ajude. Alguém quer participar? A aula da escola bíblica dominical é bom quando tem a participação de todos os irmãos. Meus amados, o ser humano, ele não foi feito para viver isolado. O ser humano, ele é um ser relacionável.
ele precisa de uma relação, de uma amizade, de companheirismo. Ele precisa da presença de outras pessoas ao seu lado. Mas a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 12, vai dizer assim para nós: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriariam. Em outras palavras, por se multiplicar a iniquidade, o relacionamento, a amizade, a comunhão entre os homens desaparecerão. E existem alguns fatores que são culpados por este relacionamento entre os homens, entre os seus próximos, está escasso, está sumindo. O próprio verso de número 24 aí, verso 12, diz: por se multiplicar a iniquidade. A própria iniquidade, o próprio avanço e crescimento do pecado, tem feito isso aí. Tem separado, não somente o homem de Deus, mas separado o homem do homem. Mais na frente nós vamos tocar mais profundamente nisso aí. Outra coisa que tem sido brutal entre o relacionamento, para atrapalhar o relacionamento entre as pessoas, é o avanço da ciência e da tecnologia. A tecnologia é uma das principais culpadas do esfriamento do relacionamento entre os homens. Os irmãos querem ver? Eu vou dar um exemplo. Antigamente, se você tinha um parente que morava no Goiás, no Ceará, sei lá, Tocantins, você não se aguentava chegar ao final do ano para você ir lá ver o papai, ver a mamãe, ver meu irmão. Você não aguentava ficar, nem chegava 6 meses, você ficava doido para ir lá. Agora hoje a tecnologia, você abre aqui o celular, você conversa em vídeo com a pessoa, e aquilo ali vai trazendo uma falsa sensação que você está se relacionando presencialmente com a pessoa. E entra ano, sai ano, 2, 3, 5, 10 anos. Tem pessoas que têm 10 anos que não vê o seu pai, não vê sua mãe, não vê seu irmão, e está longe da família. E está achando que o relacionamento está bom. Mas o relacionamento verdadeiro é aquele tete a tete. É aquele que você sente calor. Você não está vendo, você está vendo em vídeo, mas você não está vendo a necessidade. Você não está vendo a dificuldade. Você não está ali vendo o que ele está passando. E às vezes quem está do lado de lá do vídeo está passando, mas não tem coragem de passar para cá para não preocupar. Mas se você estivesse perto, você viria e você se preocupava. E a comunicação era mais por carta. Então os irmãos viram que as coisas vão crescendo, mas se nós não tomarmos cuidado, aquilo que o Senhor colocou em nós, para nós amarmos, para nós nos relacionarmos, vai sumindo. Os irmãos querem ver outro exemplo? Hoje as pessoas, se eles verem alguém se matando, pulando, ele prefere filmar e postar do que chegar lá e socorrer. Se tem um acidente, o cabo está estribuchando, morrendo lá, pedindo ajuda, prefere chegar um monte de gente, filmar e postar, enquanto a pessoa está morrendo. Cadê o amor ao próximo? Relacionamento. Então, irmãos, o relacionamento entre os homens está indo embora. E nessa manhã essa lição veio para abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos. Aí o texto da nossa lição, nós estamos aqui no tópico de número 1 da nossa lição, que vai dizer o seguinte: o meu próximo é uma pessoa sujeita a lutas. Alguém pode ler para mim? Participação dos irmãos. A pergunta sobre quem é o próximo foi feita por um mestre da lei
Isso. Mas quer dizer que não faz porque não sabe bem como fazer. Na realidade, aquele camarada, ele sabia quem era o próximo dele. Ele sabia. Estava simplesmente ali para testar Jesus. Mas ele faz uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus vai responder para ele. Mas nessa manhã eu trago para os irmãos: quem é o teu próximo? Bom, o teu próximo pode ser uma pessoa sujeita a lutas e adversidades. Pessoa sujeita a lutas e adversidades. E se você está vendo, é porque o Senhor está permitindo que ele seja o seu próximo. O seu próximo. Não existe no mundo uma pessoa que não passa, que não tenha lutas e adversidade. O que as pessoas precisam, irmãos, de repente não é de uma solução imediata, mas é de alguém que esteja presente. Alguém que muitas das vezes pegue do lado e ajude. Quem sabe com a palavra, quem sabe com um conselho. Os irmãos sabem que nem tudo se resolve com dinheiro. Nem tudo se resolve com dinheiro. Às vezes uma palavra, um conselho vale mais do que você dar dinheiro para a pessoa. Então, o teu próximo pode ser uma pessoa que esteja aí passando por lutas e adversidades. Agora, só que nesse texto que nós lemos aqui, o próximo do sacerdote e o próximo do samaritano estava passando por uma dificuldade, por uma intempéries na vida dele. O camarada foi assaltado, apanhou, estava jogado no chão, precisando de alguém que o ajudasse. Precisando de alguém que o ajudasse. Né? Aí de repente vem lá quem poderia ajudar e não ajudou. Quem poderia fazer alguma coisa e não fez. E não fizeram. Né? Vamos falar mais profundamente nisso aqui mais na frente. O teu próximo pode ser também uma pessoa que você vê e nem imagina. Nós estamos falando aqui de próximos que estão passando por dificuldade. Próximos que estão passando por dificuldade. Viu? Então esse teu próximo, essa pergunta aqui, essa pergunta do camarada aqui para Jesus, vamos transferir ela para nós. E a pergunta nessa manhã para você é: quem é o teu próximo? E eu estou dizendo para você que o teu próximo pode ser uma pessoa que você nem imagina. O teu próximo pode ser o teu vizinho. O teu próximo pode ser uma pessoa que esteja esperando uma palavra tua. Pode ser o teu próximo, você nem imagina. O teu próximo pode ser até o teu irmão, o teu pai. Pode ser alguém que esteja mais perto do que você imagine. Aí você vai dizer: mas eu nem imaginava que fulano estava passando por isso. Eu nem imaginava. O teu próximo também, ele pode ser, olha só, uma pessoa que você nem imagina. Vamos desvincular sofrimento e lutas de vida financeira. Vamos desvincular aqui agora neste momento. Porque de repente tem uma pessoa que você nem imagina, está do teu lado, ele é uma pessoa abastada, entendeu? Ele é uma pessoa que tem uma vida boa, mas no entanto, ele está passando por uma dificuldade. Ele tem dinheiro, mas ele pode estar passando por enfermidade. Ele tem dinheiro, tem saúde, mas ele pode estar passando por uma crise emocional. Ele tem dinheiro, tem saúde, tem família, mas de repente ele pode estar passando por uma crise espiritual. E é um próximo que você nem imagine. E ele está ali precisando da tua ajuda. E sabe, irmãos, e às vezes nós achamos que quem
precisa de ajuda só são os pobres, os mendigos, aquelas pessoas que estão lá na rua, lá que não tem o que comer. E às vezes o irmão que está sentado do nosso lado está passando por lutas e por dificuldade, precisando de uma ajuda, pensando de alguém que chegue perto dele. Irmão, conte comigo em oração. E às vezes nós temos costume, irmãos, de fazer campanha, de investir em pessoas de fora, e muitos de dentro estão precisando e nós não investimos. Por quê? Porque são os nossos, e os nossos nós vai levando de qualquer jeito, e nós somos bons nisto, né? E a Bíblia nos condena se nós amarmos os de fora, e se nós não amarmos os nossos da família, nós somos pior do que os infiéis, negamos a nossa fé. Então às vezes nós não imaginamos, mas quem está sentado do nosso lado cultuando, está passando por dificuldade, está precisando que alguém chegue ao lado dele. Muito bem, quem é o teu próximo? O teu próximo pode ser uma pessoa desconhecida. Olha só, Lucas 10 e 30, alguém lê para mim. Lucas 10 e 30. Lucas capítulo 10, verso número 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Isso. A palavra-chave desse verso aí é um certo homem. A Bíblia não fala o nome dele, não fala que ele é conhecido sacerdote, eles não conheciam, era um homem desconhecido. E eles tiveram a oportunidade de ajudar um desconhecido, um certo homem. Então vamos lá, abra do olho que o Senhor pode ainda nesta semana colocar um desconhecido na tua vida, na tua frente. E esse desconhecido precisava de ajuda. Sabe quem estava passando ali, irmãos? Era o pastor da igreja, era o sacerdote. Sabe quem estava passando ali? Era o levita. Então era o pastor e o ministério de louvor. Estava passando por aquele desconhecido. Tiveram a oportunidade de fazer uma grande coisa, uma grande obra em prol do seu próximo. E a lição dessa manhã é: independente se seja conhecido ou desconhecido, nós temos a obrigação de ajudar o próximo. E Deus sempre dá oportunidade desta forma. Não conhecemos. Então o seu próximo pode ser uma pessoa que você nunca viu, mas de repente o Senhor incomoda o teu coração. De repente o Espírito Santo começa a bater na tua vida, você tem que fazer, faça isso e faça. Seja obediente. Seja obediente. E hoje, irmãos, hoje não é fácil nós ajudarmos hoje. Os irmãos sabem disso. Não é fácil nós ajudarmos hoje. Por causa de quê? Por causa dos aproveitadores, por causa das pessoas sem caráter, por causa das pessoas preguiçosas. Quantas campanhas a gente vê aí na internet que o pessoal coloca? Esses dias atrás aí, eu vi de uma mulher, parece que era parece que ela era de Tocantins, ela fez uma campanha para o filho dela que tinha câncer, e no final da conta era mentira. E arrecadou não sei quantos milhões. E a polícia agora estava fazendo ela devolver esse dinheiro. Mas como nós devemos fazer? Orar a Deus, apresentar a Deus, e o Espírito Santo de Deus vai dizer se você deve ou não ajudar. Entendeu? Se você vai daqui para o plano, se você for dar esmola e dinheiro para todo mundo que te pede,
Você não dá conta, você chega lá mais pobre do que ele. Você vai precisar de ajuda, dinheiro para vir embora. Porque você para no semáforo, dinheiro, você para no outro, dinheiro, você para no outro, você para no outro, e você vai, onde você vai, tem gente pedindo. Então, como você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar da seguinte forma: peça ao Espírito Santo, para quando for a hora de você ajudar, você ajude. E eu faço assim, irmãos. Às vezes eu vou assim, a pessoa me pede, às vezes eu não dou, mas se o Espírito Santo mandar eu dar, aí eu dou. Já teve vezes de eu passar, a pessoa me pedir, eu passo, não dou, lá na frente o Espírito Santo volta, aí eu volto. Uns dias atrás desse aí, eu fui ali no Hospital Santa Marta, aí minha esposa entrou lá foi lá para dentro lá, tem uns 2 anos isso aí. Aí chegou um senhor e me falou: olha, eu sou de outro estado, vim trazer minha esposa aqui, eu estou assim assado, eu não tenho dinheiro nem para ir embora e tal. Aí eu fiquei assim, né, que todo mundo tem uma história mais ou menos igual, né? Estou com uma receita de remédio aqui e tal, e aquela coisa toda. Aí eu falei: não, no momento agora eu não posso não. Na hora que ele virou as costas, o Espírito Santo falou: ajuda. Aí eu voltei na mesma pisada, corri atrás dele e falou, e ajudei. Então, nosso próximo pode ser pessoas que nós nem conhecemos. É difícil se aproximar, né? É difícil se aproximar de pessoas desconhecidas. É muito difícil. Você vê uma pessoa e você querer ajudar. É difícil. Por que é difícil? Primeiro vai vir uma resistência. Ajudo ou não ajudo? Faço ou não faço? Dou ou não dou? Mas é o teu próximo. É desconhecido. 2, vai vir uma vergonha. Eu não sei se eu dou, não sei se eu falo com o irmão. Ah, mas o irmão não parece, né? Olha o irmão ali, o irmão tão bem vestido, o irmão não tem cara que está necessitando. Meu Deus do céu, como é? Acho que eu não vou falar não. E fica com vergonha de se aproximar da pessoa. E a pessoa às vezes está bem vestido. A pessoa às vezes tem até um carro bom, mas ele está precisando de algo. E Deus está te incomodando. E você está com vergonha. É difícil se aproximar de um desconhecido, porque vai dar medo. Hoje, se aproximar das pessoas, principalmente desconhecidos, dá medo. Já houve tempo em que as pessoas poderiam pegar um mendigo da rua e colocar dentro de casa. Já teve tempo que as pessoas chegavam viajantes nas igrejas, pastor Silvio vai lembrar disso, chegavam viajantes na cidade, na igreja, não tinha onde ficar, o pastor ou levava para dentro de casa, ou falava: irmão, quem pode hospedar esse fulano? Pegava o fulano, levava para dentro de casa, hospedava, e era uma bênção, a pessoa ia embora e era abençoado. Mas infelizmente, a multiplicação da iniquidade impede muitas das vezes nós fazemos dessa forma. Quem é que tem coragem hoje de pegar um desconhecido e colocar dentro de casa? Um tempo atrás também eu vi isso aí, né? Os irmãos devem ter visto aqui em Minas Gerais, né? O pastor pegou os recém-chegados lá na igreja, levou ele para dentro de casa, ele estrupou a filha dele. É a multiplicação da iniquidade que impede ajudar o próximo. Então o medo nos impede de aproximarmos das pessoas. Mas o Espírito Santo, ele tem tática, ele tem estratégia para tudo. Amém? Os irmãos querem participar? Alguma pergunta? Olha só, mas o amor ao próximo o amor ao próximo deve nos mover, independente se é conhecido ou desconhecido, independente de posição social. O amor ao próximo deve nos mover, deve nos levar a ajudar aquele que está precisando. O seu próximo também pode ser aquele que faz parte da sua geografia, vai estar aqui na nossa lição. O seu próximo pode ser aquele que faz parte da sua geografia. Que geografia? Do seu contexto,
da sua história, viu? Da sua história. Ele pode estar na sua família, como eu te falei, faz parte da sua geografia, faz parte da sua história. Ele pode estar na sua vizinhança. Ah, pastor, mas o meu vizinho não faz parte da minha história. Eu quero lhe dizer que faz. Se eu for te pedir para você contar a sua vida, você vai dizer, eu moro em tal lugar, eu tenho um vizinho lá e o meu vizinho é assim. Ou seja, ele faz parte da sua história. Ele faz parte da sua geografia. Então o seu próximo pode ser ele. O seu próximo pode ser o seu amigo de trabalho. Os amigos do seu trabalho faz parte da sua geografia, faz parte da sua história. Se você for contar alguma coisa do seu serviço, você vai incluir os seus amigos. Não tem como, lá você não trabalha sozinho. Ele faz parte da sua história, do teu trabalho. Então, meus amados irmãos, é isso aí. Nada pode nos impedir aproximarmos e ajudar aqueles que estão precisando de ajuda. Aí nós vamos ainda na nossa lição, o tópico de número 2 agora, vai falar assim, o tópico da nossa lição nessa manhã. O meu próximo é uma pessoa inserida em tempo e espaço. Em tempo e espaço. Alguém pode ler para mim o 2? Tópico 1 e o 2? O próximo, que é humano, é encontrado. Alguém pode ler para mim, irmãos? O próximo, que é humano, é encontrado em nossa história e em nossa geografia. O mestre da lei falava da vida eterna como algo a ser herdado no futuro. Mas Jesus o chamava a realidade do próximo humano, que pode ser encontrado durante todos os dias da semana em nossa caminhada regular. Em todos os dias o quê? Do ano? Da semana. Todos os dias da? Semana. Semana. Então quer dizer que durante 366 anos do ano, nós podemos, 366 dias, nós temos a oportunidade de ter pessoas do nosso lado e nós sermos o próximo dele. O 3, irmã, lê o 3 aí para mim também. O meu próximo é uma pessoa sujeita a lutas. Certamente o próximo não vivia todos os dias em mãos de salteadores, mas também é certo que em algum momento ele enfrentou dificuldades como essa. A realidade do sofrimento tem sido negada insistentemente por diversas escolas filosóficas ou manifestações religiosas. Somos religiosos para evitar o sofrimento do inferno. E somos religiosos para evitar o sofrimento aqui no mundo também. O Evangelho não nega a fragilidade e a vulnerabilidade humana diante dos perigos da vida. E por isso, Jesus falou em vento, tempestade, ladrões e toda sorte de riscos. É nesse contexto de lutas que Deus vai revelar o meu e o seu próximo, assim como revelou o próximo do mestre da lei que conversava com Jesus. Isso, é o que eu falei no começo. Não tem uma pessoa, não tem um ser humano que não vá passar por vento, tempestades, por dificuldades terríveis da vida. E como diz o escritor, e é nesse momento que o Senhor vai nos colocar frente a frente com pessoas precisando da nossa ajuda. O tópico de número 2 vai dizer... Pastor, o senhor está falando e eu estou pensando, né? O senhor deu o exemplo de alguém que o senhor colocou dentro de casa e fez o mal para a filha. Uhum. E eu fiquei pensando que hoje em dia até carona a gente tem receio, né? Antigamente a gente ficava assim com o dedinho, né? É. E falando do próximo, às vezes até mesmo no meio da igreja, você falou em casa, no trabalho, no nosso meio, né? Que a gente vive. Às vezes a pessoa só precisa de um acolhimento, de um abraço, de um olhar, de um sorriso, a forma como você recebe, ou como o senhor falou também da palavra. Eu tenho uma dificuldade, eu não sei se a lição vai abordar, que eu me entrego demais em tudo para as pessoas, e às vezes a gente não recebe nem sequer... a verdade, não é que a gente tem que receber na mesma medida, porque a gente tem que fazer independente do outro, né? Fazer o que é certo.
Mas, às vezes, eu tenho essa dificuldade de lidar com, às vezes, com a falsidade do outro, ou com a desvalorização. Então, é algo que eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em minha vida. Então, é muito sério isso de você fazer, olhar o próximo, que seja quem convive com você, que seja alguém do seu trabalho, ou que seja alguém que você nunca viu. Não perder a oportunidade de amar, de cuidar, de ter esse olhar sensível, humano para o outro. Com certeza. E é isso, assim, essa dificuldade é que eu tenho passado na minha vida. Eu não sei se a lição aborda isso também, mas que fica aí, independente do que o outro fizer, né, do que esse pastor que o senhor citou de Minas Gerais aconteceu, ele vai ter a consciência tranquila de que ele tentou fazer o bem. Com certeza. O tópico número 2 vai dizer: o meu próximo precisa ser percebido por mim. Alguém pode ler para mim, irmã? Aproveita que a irmã está com o microfone, né? Já fica aí, né? Que já não precisa ficar indo para lá e para cá. Percepção requer aproximação. O distanciamento de religiosos em relação aos que sofrem é denunciado de modo veemente pelo Senhor Jesus, quando ele escolhe a figura do sacerdote e do levita como aqueles que passaram de largo. Pessoas orientadas por tarefas e posições podem se ocupar de tal maneira que passam a evitar o que lhes tire o foco, inclusive o próximo. Quanto mais distante o próximo for mantido, melhor. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas passa perto, porque ama também o próximo. Olha só, essa frase aqui é interessante. Quanto mais longe o próximo estiver, melhor. E são aquelas pessoas que dizem assim, que olham para o seu umbigo, que usam a lei do Muricy, né? Ele olha para si e o resto que se vire, né? Deus por todo e cada um por si. Mas nós sabemos que não é bem assim. Mas, meus irmãos, o meu próximo, a percepção do próximo é uma coisa tão interessante, porque existe alguns impedimentos que atrapalham a aproximação e a percepção do nosso próximo. Então vamos lá, alguns impedimentos à aproximação ao próximo. Olha só, tarefas demais. Uma pessoa muito atarefada, uma pessoa com a vida muito corrida, uma pessoa que não tem tempo nem para ele, você acha que ele vai ter tempo para o seu próximo? E ele vai naquela agonia, naquela correria, tanta coisa para fazer, e vai, e ele passa por cima de pessoas que estão precisando, mas ele não tem tempo, porque a vida dele é muito corrida. Ele não consegue parar para pensar a vida dele, ele vive uma vida muito agitada. E ele não tem tempo. E quanto mais nós nos envolvemos com as coisas da vida, menos tempo nós temos até mesmo para a nossa família. Eu não falei aqui que o seu próximo pode ser a sua família? Existem lares caindo por terra porque o marido ou a esposa não tem tempo mais um para o outro, não tem tempo para os filhos, porque a vida dela é muito agitada. Levanta de manhã, sai correndo, chega tarde da noite, não vê os filhos, não consegue, só vê o filho final de semana. E mesmo assim, final de semana, olhe lá, porque ela tem mais tarefa para fazer, trouxe mais coisa do trabalho, e vive aquela vida agitada, não tem tempo para ninguém. Se não tem tempo para o próximo de dentro da sua casa, vai ter tempo para o próximo lá da rua? Os irmãos acham que vai ter? Não vai. Então, vida corrida, vida atarefada, é um impedimento para vermos o próximo, o nosso próximo. Não é? Outro impedimento, altos cargos e posições sociais. Eu estou falando de coisas atuais. Pessoas que quanto mais cresce, menos ele vê o seu próximo.
mais ele adquire, menos ele vê o seu próximo. Menos ele vê o seu próximo. É uma bênção. Aí daqui a pouco o Senhor abençoa, abre as portas, ele passa um grande concurso, ele prospera na sua empresa, ele adquire um bom cargo. Ah, meu irmão, acabou. Acabou. Os irmãos da igreja agora para ele, passa a ser ralé. O relacionamento dele hoje é só de alta classe. A IDVIPs não serve mais. Ele agora quer coisas luxuosas, né? Ele quer estar no meio dos grandes. Ele quer estar no meio dos grandes. E os olhos dele se fecham para o seu próximo. Se fecha para o seu próximo. São pontos que acontecem em nossas vidas e que a gente... Obrigado. Ainda bem que tem alguém que pode correr aqui dentro, né? São pontos que acontecem em nossa vida e que a gente olha e vê a igualdade e a desigualdade, né? Há pessoas que quando vê uma pessoa que está se aproximando, ele pega um telefone e coloca no ouvido, falando como se ele estivesse falando com alguém. Mas ele não está falando com ninguém, só para desviar a atenção. Eu dei baixa do exército em 1974. E voltei a trabalhar no exército. Na nossa igreja tinha a irmã Ica. A Ica era pequenininha, ela cabia em pé dentro de um Fusca. Cabia em pé dentro do Fusca. E andava lotada de cachorro, aquele monte de cachorro, tudo atrás dela. E eu estou andando com o coronel, o comandante do exército, lá na rua, e ele conversando e falando do trabalho e tudo. E quem eu encontro? A Ica. E a Ica, mas você está bom? Eu estou bom. E fui lá, abracei a Ica, e ele ficou admirado de eu abraçar a Ica, daquele tamanhozinho, com aquele tanto de cachorro, uma sandalinha velha rasgada. Aí ele falou para mim: quem é essa bichinha? Falei: isso aqui é uma mulher de Deus, é uma irmã em Cristo Jesus e que nós amamos muito. Aí ele disse: é admirável. E a gente vê a grandeza de Deus, a glória de Deus. Não é posição, não é com quem eu estou, é onde eu estou e eu vou refletir a glória de Deus. Verdade. Então isso é que é importante para a nossa vida. Verdade, pastor. Então, irmãos, está aí. As posições, os cargos e posições sociais são impedimentos na vida de muita pessoa para ajudar o seu próximo. É tão lindo, né, irmãos, quando chega assim final de ano, tem muitas pessoas boas, pessoas de posições de cargo, chega final de ano e doam cesta e faz e contribui. Tem muitos empresários bons que quando chegam pedindo, eles abrem a mão, eles ajudam, eles dão mesmo. Muitas pessoas bem colocadas na sociedade. Nós temos irmãos que você olha assim, você não dá nada para ele, mas ele é um juiz, ele é um advogado, ele é pessoas, e ele está pronto a ajudar. Né? E isso é muito lindo. Outro impedimento é o distanciamento religioso. Está aqui na nossa lição, esse assunto. O distanciamento religioso e a santidade exacerbada, ou seja, demasiada. É impedimento para percepção, para aproximação, para perceber o próximo. Olha só, o sacerdote e o levita não se aproximou por causa da religião. Santão, né? Jamais ele poderia tocar naquele homem caído lá, de repente podia estar morto.
E o sacerdote, segundo a lei, não poderia, de jeito nenhum, não pode tocar no morto ali, porque é imundo. E quantas pessoas, irmãos, é santo demais para se aproximar de um mendigo? É santo demais para se aproximar de uma prostituta? É santo demais para se aproximar de um maconheiro que está caído ali, jogado no chão, e fazer alguma coisa por ele? É santo demais. Nós somos santos, Deus me livre. É pecado. Eu posso me contaminar. E olha só o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes 7, capítulo de número 16. Eclesiastes 7 e 16. Quem achou para mim aí? Eclesiastes 7 e 16. Ninguém achou, irmão? Vou ter que procurar aqui. Eu estou com 1, 2, 3, com a Bíblia 3 livros. Tem que folhear as 3, por isso que eu preciso da ajuda dos irmãos. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Em outras versões diz, não sejais demasiadamente santo. Santo. Então, quando a pessoa quer ser santão demais, ele termina destruindo ele próprio. Ele termina destruindo ele próprio. O apóstolo Paulo diz o seguinte: correi com paciência a carreira que vos está proposta. Ou seja, não adianta você querer ser santão demais. Não adianta. Até a santidade tem que ser moderada. Mas o sacerdote aqui, eles eram santos demais. Era tão santo que não viu a oportunidade que teve de ajudar o seu próximo. Tópico de número 2, 2.2. A percepção requer visão aberta e consciente. Alguém pode ler para mim? Um dos pontos marcantes na vida do Senhor Jesus está no seu olhar. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Na história do moço rico, o texto diz: Jesus olhou para ele e o amou. Para aprender a olhar, precisamos de desprendimento, coragem e amor. Pessoas egoístas não conseguem ver além de si próprias e de suas necessidades e sonhos. Enquanto estão cuidando de si próprias, são impedidas de ver um homem sofrido à beira do caminho. Há também necessidade de muita coragem para se importar com os outros. Quando nos permitimos ver o sofrimento, somos fisgados pela possibilidade de fazer alguma coisa. Pessoas que veem verdadeiramente, de modo aberto e consciente, não conseguem ser indiferentes. Finalmente, ver requer um tipo de amor necessário para não fugir da cena vista, não ignorar os apelos que surgem da visão e acionar o sistema de reação e compromisso com o que vemos. Olha aí, pastor, o que o senhor falou? Ignorar a cena vista. Celularzinho para disfarçar? Né? Mas olha só, irmãos. O que a lição está nos dizendo nesta manhã? Que nós devemos ter olhos abertos, visões aguçadas, para percebermos o nosso próximo. Porque se nós não abrirmos os nossos olhos, nós não vamos ver o nosso próximo. E eu quero trazer para os irmãos pessoas que não têm visões abertas. Quem são as pessoas que não conseguem ver o seu próximo? Pessoas insensíveis, como diz a nossa lição aqui. Pessoas que seguem a sua vida indiferente do que esteja acontecendo. Irmãos, nós temos que pelo menos nos comover com a situação. Pelo menos nos comover. Todas as vezes que acontece uma tragédia no nosso Brasil,
e vem uma enchente, e vem um desmoronamento de barreira, e vem aquela catástrofe todinha, você tem que pelo menos ir dormir angustiado com aquela situação. Você tem que pelo menos dobrar o joelho e orar em prol dos refugiados. Se o êxodo, se o desespero, se a agonia dos refugiados não te comove, se o sofrimento das pessoas que estão passando por aquilo não te comove, você está com os olhos fechados. Ainda que você não contribua financeiramente, mas você pode contribuir em oração, em se comovendo com a situação. Quem são essas pessoas que não têm visões abertas? São aquelas apegadas demais ao que possuem. Pessoas, irmãos, que são apegadas demais com o que possuem. Aí a nossa lição vai dizer, aqui vai trazer essa palavra, que é preciso ter desprendimento. Nós só vamos ter coragem de ajudar o dia que nós tivermos desprendimentos. Sabe, irmãos, tem pessoas que têm tanta roupa socada dentro do guarda-roupa, tem tanta coisa, que nem usa, tem há anos que não usa, está mofando. Tem sapato novinho que tem mais de 10 anos que ele não bota o pé naquele sapato lá, mas não tem coragem de doar para quem está precisando. Não tem coragem de entrar numa campanha. Aí o pastor anuncia, irmãos, vamos fazer uma campanha para a igreja tal, ou para alguma pessoa, ou para tal, aconteceu algum... A pessoa não tem coragem, se apega. Às vezes ela até pega, chega lá, olha para o sapato, para aquelas roupas assim. Meu Deus do céu, será que não? Ah, não, acho que eu não vou dar, não, deixa aí. Um dia eu uso. Não abre mão. Não abre mão. São pessoas apegadas demais com as coisas. E esquece que caixão não tem alça e caixão não tem gaveta. Defunto só troca de roupa uma vez. É aquela que ele foi enterrado. Então, pessoas apegadas demais com o que tem, com seus bens, são pessoas que jamais abrem mão para ajudar o próximo. Ele não consegue. Tudo para ele vai fazer falta. Tudo para ele vai fazer falta. Quem são essas pessoas que não têm visão aberta? São aquelas que só têm olhos para si mesmo. Estando bem com ele, o resto que se vira. Foi o que eu falei lá atrás. Estando bem com ele, eu tenho minha blusa para vestir, eu tenho bons cobertor, eu tenho uma casa boa, quem está lá na rua que se vire. Não quero saber de campanha de cobertor, não quero saber não, eu quero saber de mim. Eu e minha família, nós estamos cobertos aqui, o resto que se vira, não estou nem aí. Estou nem aí. Então são pessoas que só olham para dentro de si. Pessoa que só vê ela. Quem são essas pessoas que não têm visão aberta para ver o próximo? São aquelas pessoas orgulhosas. Pessoas orgulhosas. Irmãos, o orgulho ele é terrível. O orgulho ele é uma ferramenta afiada na mão do diabo. Pessoas orgulhosas não têm coragem de ajudar o próximo. Ele não se aproxima do próximo. Porque são orgulhosas demais. São grandes demais. São bonitas demais. Essas pessoas também são as pessoas arrogantes. Pessoas arrogantes. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas do coração ruins. Pessoas do coração, dos corações ruins, ele jamais vai abrir os olhos para ver o seu próximo. Jamais ele abrirá os olhos para ver o seu próximo. Eu tenho exemplos de pessoas ruins. Eu tenho exemplo de pessoas ruins. Ele prefere jogar fora. Ele prefere jogar na lavagem, no lixo, do que dar um prato de comida.
Ele prefere. Ele prefere. Então, irmãos, tem pessoas do coração ruins. Ah, pastor, mas no nosso meio não tem? Tem. No nosso meio tem. No nosso meio tem. No meio evangélico tem pessoas ruins. Né? Tem pessoas ruins que não têm coragem, não tem coragem mesmo, não abre mão. Não abre mão. Mas eu louvo a Deus porque nesta manhã eu estou falando para pessoas do corações bons. Eu louvo a Deus que nessa manhã eu estou falando para pessoas de Deus. E essa igreja aqui é marcada por pessoas de corações bons. Os irmãos viram quinta-feira? Quinta-feira o pastor pregou aqui, falou a necessidade dele, o pastor lançou ali uma campanha, rapidão. Né? Os irmãos se comprometeram, pessoas do coração bom. Né? Então, meus amados irmãos, precisamos ver o próximo como Jesus viu. Aí foi lido aqui, que está aqui no texto, né, o Mateus. Lê para mim Mateus 9, verso de número 36. Mateus 9, verso de número 36. Está aqui na nossa lição aqui, né? Que fala aqui, vendo ele a multidão, compadeceu-se dela, ou seja, Jesus viu a multidão não lhe foi alheia, porque estavam aflitas e exaustas. Aflitas e exaustas, são multidões como ovelha que precisava de ajuda, precisava de alguém que olhasse para eles, e não havia quem os ajudasse, não havia quem olhasse, não havia quem o acudisse, quem fizesse nada. Mas de repente surgiu Jesus, e Jesus veio para isso, né? Eram ovelhas desgarradas sem pastor. Jesus veio, e Jesus viu as pessoas e o ajudou. Bem, o 2.3 vai dizer, percepção requer compaixão. Pode ler, irmã, para mim aí. Percepção requer compaixão. O evento do assalto fez do certo homem objeto de dor e sofrimento, de perdas e injustiça, de angústia e desespero. O mesmo evento o fez objeto de amor e refrigério, cuidado e compaixão. Investimento real de um desconhecido em sua vida e em seu futuro. Que bênção é perceber que em nossas lutas, Deus pode usar alguém para manifestar socorro na hora da angústia. O sofrimento do próximo serviu também para revelar o caráter dos que estavam ao seu redor. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então, aí o comentarista vai dizer para nós, percepção requer compaixão. Aí eu vou trazer para os irmãos. A compaixão, ela se manifesta diante de algumas situações. Não tem como a compaixão se manifestar se o que eu for falar aqui não aparecer na vida do próximo. A compaixão se manifesta diante do momento crítico que o próximo está passando. O momento crítico foi oportuno para a compaixão se manifestar. Irmãos, viram? Então toda aquela situação era simplesmente para compaixão brotar no coração do sacerdote e do levita. Os irmãos viram? É como se aquela situação fosse criada para eles manifestar quem ele era, quem eles eram, e o que eles tinham na mão, e o que eles poderiam oferecer, o que eles poderiam fazer por aquele homem. E só existia uma forma de fazer alguma coisa, era através da compaixão, era através da corda do coração deles se movendo, mas eles foram insensíveis. Então, irmão, nós temos que estar percebendo, estar atento ao momento crítico que o nosso próximo está passando. Se você não ver, se você não perceber o momento crítico do seu próximo, automaticamente você não vai ter compaixão. Você não vai ter compaixão. É preciso perceber.
É preciso ter a percepção para a compaixão poder brotar nos nossos corações. A compaixão, ela se manifesta também diante da dor e do sofrimento do próximo. Um momento crítico e depois a dor e o sofrimento. Aquele homem estava caído no chão, estava sofrendo, irmãos? Eu pergunto para os irmãos, estava sofrendo? Estava sentindo dor? Sim. Estava. Era o momento oportuno para colocar a compaixão em prática. O amor e a compaixão. E eles deixaram passar batido. Não colocaram. Não fizeram nada do que tinha aprendido. E assim, irmãos, muitas das vezes somos nós. E o Espírito Santo bate forte em nós. E ele diz, vocês não aprenderam nada que eu ensinei para vocês. Vocês não aprenderam nada. Nada. Eu creio que esta lição, irmãos, nesta manhã, veio mexer conosco, veio falar conosco. Veio falar conosco. A igreja, ela é muito mais do que 4 paredes. A igreja é muito mais do que botar a Bíblia debaixo do braço e vir para o culto. É muito mais do que isso. A igreja, ela tem que ser igreja de verdade lá fora. Ser igreja de verdade não é somente aqui dentro, é lá fora que nós mostramos quem nós somos mesmo, a igreja de verdade. Porque a igreja de verdade, ela tem amor ao próximo, a igreja de verdade tem compaixão. A igreja de verdade. Né? A compaixão, ela se manifesta também diante das perdas. Diante das perdas. Ô irmãos, quantas pessoas têm perda na vida e nós perdemos a oportunidade de demonstrar amor e compaixão? Quantas pessoas? Esse rapaz aqui, que estava lá no chão, ele tinha perdido os seus bens, ele tinha perdido a sua saúde, estava jogado lá. Tinha perdido, ele tinha tido perdas, né? E a perda, ela não é somente financeira. Ela não é somente financeira. A perda, ela pode ser sentimental. Quantas pessoas têm perdas sentimentais? Quantas pessoas estão passando por luto? Quantas pessoas, irmãos, estão sofrendo emocionalmente? Teve perdas. E nós perdemos a oportunidade. Desculpa, irmãos. O tempo está ruim, está seco, né? E nós perdemos a oportunidade de colocar em prática a nossa compaixão. Quando eu falo de perdas, nós falamos também de perdas espirituais. Quantas pessoas sofrendo, pessoas que desviaram, pessoas que estão lá, já levadas, já quase vencidas pelo inimigo, e nós não colocamos a nossa compaixão em prática. Nós não temos coragem de chegar lá e dar uma palavra de Deus a ela. Teve perda espiritual. Quando eu falo de perda, eu falo de perda financeira também. Eu falo de perda financeira também. Com essa pandemia que nós tivemos, os irmãos sabem que tem muitos irmãos que ainda nem se levantou direito. E sabe de uma coisa? A igreja está insensível a isto. Sabe? Tem muitos irmãos que quebraram. Felizmente, não rompeu, as coisas não foi para frente. Tem muitos irmãos que até hoje não arrumou emprego. Teve perda espiritual. E a igreja está insensível. A igreja move uma palha para os de fora, mas não move uma palha para os de dentro. Felizmente. E o nosso próximo está...
E o nosso próximo está do nosso lado. E nós estamos de olhos fechados. Estamos de olhos fechados. Então, irmãos, nessa manhã, a palavra de Deus está dizendo: abra os olhos, que eu vou te dar a oportunidade para você colocar a compaixão em prática. Abra os olhos. Olha só, irmãos. Mas é no sofrimento do próximo que nosso amor a ele é posto à prova. Aí Jesus foi e falou para eles: qual desses três aí você acha que foi melhor? Que se saiu melhor? Foi o levita, o samaritano ou o profeta, o sacerdote? Não teve dúvida. E ele respondeu: foi o samaritano que agiu melhor. Que nessa manhã, irmãos, nós possamos também abrir os nossos olhos. Que nós possamos estar atentos à voz de Deus. Que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações. Porque Deus vai colocar pessoas que precisam de nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos nessa manhã.